A palavra de Deus, a Bíblia, todas as vezes que ela menciona a eleição dos santos, a eleição soberana dos santos, ela também fala dos frutos que devem estar presentes justamente por causa desta eleição. Eu não vou pregar sobre a doutrina da eleição, mas eu quero falar desse aspecto essencial da eleição de Deus, que é a presença dos frutos que acompanham a eleição soberana de Deus. E o que a eleição soberana de Deus nos diz, o que a doutrina da eleição, a doutrina bíblica da eleição soberana de Deus nos diz, e que foi cantado aqui hoje de muitas maneiras por vocês, ela nos diz que Deus nos elegeu, nos escolheu antes de formar o mundo. Que Deus soberanamente, segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade, Deus não olhou, não enxergou, não viu nada em nós, até porque o mundo nem tinha sido criado, nem haveria razões para Deus olhar alguma coisa em nós, quando nós nem ainda existíamos. Todas as coisas, todas as criaturas, só existiam na mente de Deus. Todos nós só existíamos na mente de Deus. Então essa doutrina bíblica maravilhosa nos ensina que Deus nos escolheu, nos elegeu em seu Filho Jesus Cristo, antes de praticarmos qualquer obra nesta vida, seja o bem ou seja o mal, como está registrado lá em Romanos capítulo 9, Deus ele nos escolhe, para que nós, e aí vem os frutos, para que nós possamos dar muitos frutos para a glória de Deus Pai. Não é para trazer para o homem uma segurança rebelde, uma convicção rebelde, uma convicção despreocupada do seu dever de obediência a Deus. Não, muito pelo contrário, mas deve trazer para o homem um sentimento, uma convicção em seu coração de gratidão a Deus por ter feito isso, mesmo sem nós merecermos absolutamente nada. E quando a Bíblia fala disto, ela diz, como diz Pedro aqui, eleitos segundo a presciência de Deus, ou pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação, vê isto? Em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então eu quero ler com você aqui outras passagens bíblicas que mostram isso também para nós, para que você tenha esta convicção. Eu quero nesta noite esclarecer as dúvidas e remover dos nossos corações eventual presunção, qualquer eventual presunção para qualquer que esteja em desobediência a Deus e que não está andando conforme os santos eleitos e escolhidos do Senhor. 1 Pedro ainda, agora no capítulo 2, no verso de número 6. 1 Pedro, não, vamos ler o versículo 1. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vocês vão crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é bom,
E chegando-se-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, ou seja, que não aceitam a palavra, não aceitam a verdade bíblica, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes ou o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eleita, geração eleita, ou em outros termos, raça eleita, povo eleito, sacerdócio real, sacerdócio do Rei Jesus. Nós estamos aprendendo isso no estudo de Hebreus. Sacerdócio real, Jesus é a conjugação de sacerdócio e rei. Esta figura só existe na pessoa de Cristo, e por causa dele nós somos sacerdócio real, povo adquirido. Para quê, meus queridos? Para quê? Para anunciar o poder de Deus. O poder de Deus. E como que nós anunciamos o poder de Deus? Eis a pergunta que eu vos faço nesta noite. Como que nós anunciamos o poder de Deus? Com uma vida transformada, meu querido, com uma vida mudada, com uma nova criatura. É assim que nós mostramos para o mundo, anunciamos para o mundo o poder de Deus, para que os homens olhem para nós e vejam: era um grande mentiroso, mas agora ele diz a verdade. Ele furtava, mas agora ele não furta mais. Ele mentia, mas agora ele fala a verdade. Ele era rabugento, reclamão, encrenqueiro, era cri-cri, falador, fuxiqueiro, metido em tudo que é confusão, mas agora ama a verdade, ama a justiça, busca o bem, é honesto, trabalha. Por quê? Porque só o Evangelho tem o poder para fazer isso. Poder de Deus não é só, meu querido, profecia. Poder de Deus não é só falar em línguas. Poder de Deus não é só manifestações do Espírito. Poder de Deus é uma vida transformada pelo poder de Deus. Uma mente que medita, como já foi dito aqui, que medita, que pensa nas coisas de Deus. Uma boca que fala das coisas de Deus, que se deleita em falar as coisas de Deus. É assim que nós anunciamos este Cristo maravilhoso, este Cristo glorioso, as virtudes de Cristo. Então veja aqui o destaque que nós temos. Ele diz: e assim para vós os que credes, é preciosa. Para os que credes,
é preciosa. Para os que creem em Cristo, Jesus é precioso, é maravilhoso. Mas para os rebeldes não. Para os rebeldes é uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo. Eles ficam escandalizados com a palavra, eles ficam escandalizados com a verdade, eles ficam escandalizados com Deus, com o que Deus faz, com o que Deus diz na sua palavra, com o que Deus ordena. Como diz Paulo falando aos coríntios, para os judeus é escândalo, e para os gentios, os intelectuais gregos, é uma bobagem, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. Aleluia! O fundamento do evangelho é o poder de Deus, é o que Deus faz pelo seu poder, e não o que o homem pode fazer. Então nós vemos aqui, ele diz, para que anuncieis. Então a eleição soberana de Deus, essa doutrina maravilhosa, ela não está desassociada desse fruto glorioso que é anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua gloriosa luz, que nos resgatou deste presente século mau. Efésios, vamos ler, Efésios capítulo 1, outro trecho, eu não vou ler todos os trechos que falam sobre isso, mas alguns, que servem para a nossa compreensão. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6, que diz, como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes de criar o mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versos 4 a 6. Para que fôssemos santos, elegeu em Cristo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou seja, fundado tudo isso no amor. Verso 5, e nos predestinou. Essa palavra que muitos não gostam dela, né? Mas é maravilhosa. E nos predestinou. Deus fez isso, para sermos filhos adotados através de Cristo Jesus. Propriamente, Deus só tem um filho. Propriamente dizendo, Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo, é o unigênito do Pai. Nós somos filhos adotados através de Cristo. Deus nos enxerga como filhos, somos chamados de filhos, somos chamados de santos, por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor, não por causa de nós. Não fizemos nada para sermos merecedores de sermos chamados filhos, nem santos, porque nós nessa carne ainda temos fraquezas e pecados, mas através de Cristo, a cobertura é o sangue de Cristo, Ele nos cobre, somos cobertos pelo sangue de Cristo. Deixa eu dizer algo aqui, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, todos, você, eu, os ímpios, os pecadores, todos os homens, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, mas nós, os que cremos em Cristo, que temos fé nele, estaremos cobertos pelo sangue precioso de Cristo. As nossas obras, elas nos seguirão, o bem ou o mal, tudo que fizermos, elas nos seguirão, compareceremos diante do tribunal de Deus, diante do tribunal de Cristo, mas com uma diferença: estaremos cobertos pelo seu sangue precioso. Agora, isto é uma verdade que não exclui de nós, que não deixa com que o homem tenha presunções de que ele pode continuar vivendo uma vida de pecados, sem arrependimento, porque se ele está assim em seu coração,
de fato ele, até esse momento, não faz parte daqueles que estão eleitos e escolhidos pelo Senhor. Porque nós somos chamados e adotados segundo a sua boa vontade, para sermos santos e irrepreensíveis, e para louvor e glória da sua graça. Louvor e glória da sua graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Quando Deus perdoa homens como nós, pecadores, a sua graça é glorificada, a sua graça é exaltada, a bondade de Deus fica notória, a bondade de Deus, ela é elevada. Por quê? Porque Deus está mostrando misericórdia quando nós deveríamos ser castigados e punidos, mas Ele faz isso através de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nos torne então agradáveis para Ele mesmo, no amado que é o próprio Jesus Cristo. Então nós vemos como que Paulo, escrevendo agora a Colossenses, como que ele, embora não diga diretamente isso, mas ele louva a Deus por ver nos crentes em Colossenses esses sinais maravilhosos dessa eleição maravilhosa. Está em Colossenses capítulo 1, versos 3 a 6. Eu convido você a ler também comigo. Aos Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 6, ele diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, produzindo frutos, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Olha o que ele está dizendo: quando vocês ouviram, quando vocês conheceram, quando vocês creram, a graça já foi frutificando na vida de vocês. Porque é isso que acontece quando o homem verdadeiramente ele crê no Evangelho, ele crê em Cristo. Os frutos são inevitáveis, é uma consequência natural os surgimentos dos frutos para a glória de Deus. Não pode haver então alguém que realmente creu na graça, creu no Evangelho e que não tenha frutos, os frutos do Espírito nele, e que não é anunciadas as virtudes daquele que chamou o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo destaca aqui em Colossenses, ele diz: por causa da esperança que vos está reservado no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como está também chegando em toda parte, e que já vai frutificando, e que já vai dando os frutos, como também tem dado fruto entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Porque as boas obras, elas são produzidas pelo Evangelho no coração do homem. As boas obras, elas são produzidas no Evangelho pelo poder do Espírito de Deus no coração do homem. O homem não é o inverso,
ele não está fazendo as boas obras para então ser salvo pelo Evangelho, não, mas porque ele foi salvo pelo Evangelho, as boas obras surgem, aparecem. Assim, meu querido, que como o sol se põe ao entardecer, mas no dia seguinte ele vai surgir novamente, assim é os frutos do Espírito na alma, no coração, da vida daquele que verdadeiramente creu no Evangelho. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus ia dizer alguma coisa na sua palavra que ele não fosse cumprir? Deus porventura ia anunciar alguma coisa na sua palavra em que ele não ia confirmar? Mas pelo poder do Evangelho, todos aqueles que creem vão dar muitos frutos, 30, 60, 100, para a glória de Deus. Até na velhice darão os frutos para a glória de Deus. Aleluia. Então o Evangelho produz. O Evangelho produz as boas obras, a obediência. Porque Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 16, eu acho maravilhoso Paulo dizer isso nessa carta, nesse primeiro capítulo, nesse livro essa carta tão emblemática. Ele dizer isso logo no primeiro capítulo, verso 16, Romanos 1, 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Poder de Deus para quê? Para salvação. O Evangelho é o poder de Deus para você ficar rico, para você ganhar mais dinheiro, para Deus abrir a porta lá na multinacional para você ter sucesso na vida, para você não ter problemas nenhum nessa vida. Não, é o poder de Deus que te salva desse coração pecador, desse coração rebelde, inclinado para o mal, mas que pelo poder do Espírito Santo de Deus é mudado. Uma terra que era seca, árida, aonde não produzia água, não tinha vida, Deus faz brotar água da rocha, meu querido, água da rocha, e faz jorrar água da dura perdeneira, porque Ele tem poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho, a obediência é produzida pelo poder de Deus. No legalismo não é assim. O legalismo, a obediência é simplesmente uma obrigação, um dever a cumprir. O legalismo é simplesmente uma obrigação, é um dever a cumprir, é o que eu tenho que fazer. No legalismo, a obediência, ela não é impulsionada pelo poder do Evangelho. Entenda isso. Isso é muito importante para a sua vida espiritual. No legalismo, a obediência está sendo impulsionada não pelo poder do Evangelho, mas pelo meu desempenho pessoal. A motivação está no meu desempenho pessoal, no meu esforço, no que eu faço para ser aceito. A obediência no legalismo, ela é um meio para eu obter a salvação. No legalismo, a obediência é um meio para eu obter a salvação, para eu garantir a minha salvação. A obediência, ou a suposta obediência, né? Ela é a causa da minha salvação. A minha obediência é a causa da minha salvação. Eu acredito que eu sou salvo pelo que eu faço, porque eu oro, porque
porque eu jejum, porque eu canto, porque eu prego, porque eu toco, porque eu faço coisas que Deus gosta, que agradam a Deus, que eu particularmente não gosto muito, mas eu tenho que fazer, porque é isso que vai me dar a salvação. Então a causa da minha salvação é a minha obediência. No Evangelho, a causa da minha salvação é Jesus Cristo, o Senhor. A causa primeira, a causa eficaz, a causa que sem ela nada seria real, nada seria possível. Assim como quando lá na eternidade estava tudo em trevas, e Deus disse: haja luz e houve luz, assim é a minha salvação no Evangelho. Quando Deus disse: haja luz, houve luz, então chegou salvação aonde só havia trevas. É a causa eficaz. Ou seja, não haveria luz se Deus não tivesse dito: haja luz. Mas porque Deus disse: haja luz, então houve luz. Então a causa está no poder de Deus e não na minha obediência. O Evangelho é fruto da minha obediência. A causa é tão somente a minha fé em Cristo Jesus. Isto é muito importante. Se você não crê nisso, se o homem não crê nisso, ele não está em Cristo. Possa fazer o que quiser, possa falar o que quiser, possa dizer que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que é poderoso, que é grande o amor de Deus, grande o amor de Cristo, que Jesus é maravilhoso, a graça é maravilhosa. Mas se esta não é a verdade que alicerça a minha fé, eu não estou no Evangelho, eu não estou em Cristo. Mas você pode estar se perguntando: mas e a obediência? Então eu não tenho que obedecer? Porque esta é uma pergunta muito comum que se faz quando se ouve esta verdade. Então eu não tenho que obedecer, eu não tenho que fazer nada, não tem que haver obediência? Sim, tem que haver obediência, mas ela não é a causa da minha salvação, mas o resultado da minha salvação. E um resultado infalível. Assim como aonde existe fogo, existe calor, assim também, aonde há o Evangelho, há obediência. Assim como aonde existe fogo, existe luz e calor, assim também, onde há o Evangelho, há obediência, há louvor, há adoração, há arrependimento de pecados, há abandono do pecado, há um desejo por santidade. Ela é o fruto da obediência, é inevitável. E eu obedeço não para ser salvo, mas eu obedeço porque eu estou salvo. E eu faço isso com muita alegria, não como obrigação, não como pesar, não como uma coisa difícil, porque no legalismo é simplesmente uma obrigação, é simplesmente um dever. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque é isso que Deus quer, é isso que Ele manda fazer, eu tenho que fazer. Não há aquela obediência alegre, ela é penosa, não há prazer, não há deleite. No legalismo é simplesmente uma obrigação. Eu tenho que fazer coisas para ser aceito por Deus. Eu tenho que fazer, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar para ser aceito, eu trabalho para alcançar a minha salvação, eu preciso fazer coisas para Deus, para que Deus, enfim,
Ele me aceite. E o interessante é que as pessoas que defendem isso são pessoas em que há, muitas das vezes, muita negligência, há muita fraqueza, há muitos tropeços, há muita fracasso espiritual. Justamente porque não está alicerçada no poder de Deus. É por isso que Paulo, quando vai a Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 2, ele diz: quando eu fui até vocês, eu não tentei persuadir vocês com palavras de sabedoria humana, mas eu fui no poder de Deus, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria, em conhecimento humano, em coisas que o homem acha que pode fazer, mas no poder de Deus, que transforma o pecador, que liberta o pecador. Aleluia! Então, no legalismo, eu estou fazendo coisas para ser aceito, e é por uma obrigação. E sabe qual é o problema disso? Isso torna Deus chato. Isso torna Deus chato. Isso torna Deus chato. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que vir aos cultos. Eu não posso fazer aquelas coisas que eu gosto de fazer, porque Deus proíbe. Isso torna Deus chato. E isto não glorifica a Deus. Esse sentimento no nosso coração, de que isso é chato, de que essas coisas são chatas, elas desonram a Deus. Elas ofendem a Deus. Elas ofendem o Espírito Santo de Deus. Este é o problema. Isso desonra a Deus, isso ofende a Deus, porque eu estou dizendo para Deus, mesmo que eu não fale isso com palavras, mas sendo esses os sentimentos que governam o meu coração, que dominam o meu coração, nas coisas que eu faço, isso está dizendo para Deus que Deus não é bom, que Deus não é precioso, que Deus não é valioso, que há coisas mais preciosas, mais valiosas, mais amáveis do que Deus para mim. Então ele não é a pedra preciosa que Pedro fala, a pedra eleita e preciosa. Pedro diz: para o mundo é um escândalo, para o mundo, para aqueles que tropeçam na palavra, é um escândalo, mas para vós é a pedra eleita, é a pedra preciosa, que os outros rejeitam, mas para vocês que creem, é a pedra preciosa. Então, esse fazer por obrigação desonra a Deus, ofende a Deus. Não é possível ter comunhão com Deus com um coração nesse estado. Agora, os homens, porque não creem em Deus, então eles inventam, eles arranjam coisas, eles acreditam que vão fazer coisas para serem aceitos por Deus, porque na verdade os seus corações não amam a Deus, mas a eleição, ela está associada a isso. A evidência da eleição soberana e eterna de Deus é um coração que olha para Cristo como a pedra preciosa, que olha para Cristo como o amado, o amado. Em 1 Pedro capítulo de número 1, versículos 5 a 9, agora vamos ler. 1 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 9. Que nos diz assim: para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo, nisso vocês exultam. Exultar
é alegria, é louvor, é glória, são brados, gritos de glória, é um exultar do coração. Embora no presente, por breve tempo, seja necessário que vocês sejam contristados, ou seja, pressionados, perseguidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado, refinado pelo fogo, esta fé resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja as palavras que ele usa: exultar. Vocês exultam. Esta fé que tem um altíssimo valor para vocês, que ela é muito preciosa para vocês. Isto vai resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem vocês terem visto, vocês o amam. Vocês não viram, porque Pedro, que estava escrevendo essa epístola, ele viu Jesus. Mas os crentes para quem ele estava escrevendo, eles não viram Jesus. Então ele diz: vocês não viram ele como eu vi, mas vocês o amam. Vocês o amam, vocês o amam, vocês o amam pela fé. Esta é a evidência. Vocês estão alegres com Ele. Ele é o único bem na alma de vocês. Ele é precioso para vocês. Vocês exultam, vocês se alegram com Ele, com sua verdade, com sua palavra. Vocês o amam, e é uma alegria que não se pode descrever em palavras. É uma alegria indescritível, em outros termos, indizível, o que não se pode dizer, cheia de glória, cheia de alegria, cheia de glória, exultar, precioso, amar, um amor alegre, cheio de glória, uma alegria indescritível. Obtendo, olha como ele fecha maravilhosamente aqui: obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Aleluia. Você está vendo? Isso é o fruto do Evangelho. Agora, não é possível ter um coração assim como descrito aqui, simplesmente fazendo coisas, praticando coisas. Você não consegue, ninguém consegue. Não são horas de oração, não é quantidade de oração, não é quantidade de jejum. Os fariseus oravam constantemente, meus irmãos. Jejuavam 2 vezes por semana, davam dízimo até da hortelã e do cominho, de ervas. E os seus corações estavam sem Deus em seus corações. Jesus disse deles: a boca deles, com a boca eles me louvam, mas o coração deles está longe de mim. Não é fazendo coisas. Paulo diz, escrevendo lá em Coríntios, ele diz: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu entregasse todos os meus bens, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, ainda que eu tivesse todo o conhecimento e toda a ciência, se não tiver amor, não tem valor nenhum. Deus não se agrada de sacrifícios, de obras, nem 1000 sacrifícios, diz Davi, nem 1000 sacrifícios. Depois de ter pecado, ele diz: nem 1000, nem milhares de sacrifícios o Senhor aceita, porque se o Senhor aceitasse, eu os daria a você, eu os daria a ti. Mas o que o Senhor deseja é um coração sincero no íntimo,
Só o Evangelho produz isso no coração do homem. Só o Evangelho faz, ninguém faz. Não adianta indulgências, pagar promessa, ficar orando em monte, vigília, oração em monte. Não adianta, não adianta fazer, entregar todos os bens, talhar o seu corpo, passar fome, um Jesus numa magreza. Paulo dizendo a Timóteo: o exercício corporal para pouco tem proveito, meu querido. O que nos salva é o Evangelho, é o poder do Evangelho, e só o Espírito Santo de Deus faz isso, se o homem crer. Então, quando o homem crê, quando ele tem fé em Cristo, ele está convicto de que Deus o aceitou através de Cristo. Então, motivado nesse amor, fundado nesse amor, então ele vai para a obediência, não querendo ser aceito, mas porque foi aceito. Ele vai para a obediência por gratidão, porque ele é grato. Ele vai para a obediência porque ele quer comunhão com Deus. Ele vai para a obediência por gratidão. Ele vai para a obediência por comunhão. Não estou dizendo com isso que você e que nós não devemos orar. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o homem que o Evangelho de Cristo mudou a vida dele, ele vai orar. Ele vai meditar na palavra de Deus. Ele vai obedecer. Ele vai renunciar tudo por causa de Cristo. Todos os seus bens por causa de Cristo. Por causa do amor de Deus derramado no seu coração através de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Ele diz: exultam com alegria e cheio de glória. Uma alegria cheia de glória, um coração cheio do amor de Deus. Isto serve para nós sondarmos os nossos corações, para olharmos para dentro, como foi dito aqui já hoje. Você vê que o Espírito Santo de Deus, ele é Ele que dirige, né, a reunião. É espírito de profecia, né? É Ele que dirige a reunião. Temos que olhar para dentro e ver se nós temos esse coração aqui que verdadeiramente ama ao Senhor, que encontrou deleite e prazer nele, e que exulta de alegria, e que está cheio de glória, e que Cristo se tornou o bem mais precioso da sua vida. Que a graça de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, opere em nós esta maravilha do Evangelho, e que sejamos então transformados pelo seu poder, de um grau de glória para outro grau de glória, em nome de Jesus. Amém.